Capítulo 270. Conselho do pai. Mãe, você... O queixo de Long Shen caiu quando ele olhou surpreso para sua mãe. A senhora. Long corou, envergonhada por ser encarada assim por seu filho. Ela cortou cruelmente Long Tianxiao com os olhos, dizendo com raiva, é tudo culpa do seu pai. Ele realmente não sabe como ser decente. Long Shen não havia notado a princípio, mas agora percebeu que a barriga de sua mãe havia inchado ligeiramente. Ela realmente ficou grávida. Na época em que a senhora Long abortou pela primeira vez, ela estava cheia de dor. Felizmente, Long Tianxiao trouxe de volta Long Shen apenas alguns dias depois, preenchendo aquele buraco no coração da senhora. Os dois o trataram como um presente dos céus, dando a Long Shen todo o seu amor. Mas não muito tempo depois, sua família Long foi atraída para uma conspiração e Long Tianxiao foi forçado a ficar longe da capital. Na realidade, tanto a senhora Long quanto Long Tianxiao estavam no auge de suas vidas. Agora que a tempestade havia passado e eles estavam em paz, os dois não precisavam mais ficar separados o tempo todo. Os dois ficaram realmente requentados por ela ter engravidado novamente. Parabéns pai, parabéns mãe, riu Long Shen com entusiasmo. Long Tianxiao riu com ele, mas a senhora Long ficou ainda mais vermelha. Seu filho já havia crescido, mas ela ainda não queria deixá-lo ir. Mãe, deixe-me sentir seu pulso e deixe-me ver se você está carregando um irmãozinho ou uma irmãzinha, riu Long Shen. A senhora Long já havia se recuperado um pouco de seu constrangimento e balançou a cabeça. O grande mestre já me ajudou a verificar. É uma filha. A senhora Long esfregou suavemente a barriga, uma luz amorosa brilhando em seu rosto. Os céus realmente foram gentis comigo. Mesmo em meus últimos anos, eles me enviaram uma filha. Todo mundo diz que as filhas estão mais próximas de suas mães. Eu realmente fui abençoado. Uma irmãzinha, excelente. Long Shen assentiu. Sua mãe era apenas uma mortal comum incapaz de cultivar. Ela estava se aproximando dos 40 anos. Para ela, engravidar em tal momento foi realmente um presente gentil dos céus. Com um filho ao lado da mãe, ela não passaria os dias se preocupando com ele. Ela poderia passar seus dias muito mais feliz. Aya, estamos conversando tanto que esqueci dos nossos convidados. A senhora Long realmente ficou muito feliz e se esqueceu completamente de Shuiao e Tang Wan'er. Sem problema, eles são todos da família, riu Long Shen. Long Shen apenas disse isso sem pensar nisso, e Shuiao estava completamente bem com isso. Mas Tang Wan'er corou. Obviamente, ligar para sua família a fez se sentir um pouco estranha. Seu coração batia forte, mas um traço de alegria apareceu em seus olhos. Tia Long, Long Shen está certo. Não há convidados aqui, apenas família. Shuiao se aproximou e envolveu o braço da senhora Long. Esta não é uma estranha, mas uma amiga íntima da seita de Long Shen, Tang Wan'er. Long Shen ficou surpreso. Amiga próxima. Quando isso aconteceu? Wan'er cumprimenta a tia Long. Tang Wan'er prestou sua homenagem às pressas. Ela parecia tímida e graciosa,
uma exibição completamente diferente de quão ardente ela normalmente era com Long Shen. Ha, que linda donzela! É raro encontrar alguém tão fofo, sensível e de temperamento doce. Ah, seu personagem é muito parecido com Yaoer. Long Shen, seu filho mau, do que você está rindo secretamente. Vendo que Long Shen estava fazendo o possível para conter o riso, a senhora Long segurou a mão de Tangvan e exigiu. Long Shen realmente não conseguiu conter o riso. Como fofo, sensível e de temperamento doce poderia ser usado para descrever Tangvan? Vocês podem conversar por enquanto. Não vou mais incomodá-lo. Vou falar com o papai. Long Shen sabia que definitivamente receberia um tratamento desigual se ficasse aqui com essas 3 mulheres. Ele rapidamente foi até onde seu pai estava. Chegando sob uma velha árvore na quadra dos fundos, Long Shen e Long Tianxiao sentaram-se em um banco de pedra. Long Tianxiao olhou para aquela velha árvore e suspirou. O tempo realmente passa rápido. Ainda me lembro de quando você era apenas uma criança de nariz empinado segurando aquela espada de madeira, constantemente me desafiando para um duelo. Agora você já cresceu, atingiu um nível que até eu, seu pai, só posso admirar. Long Tianxiao olhou para Long Shen. Seu olhar continha orgulho, mas também continha um traço de tristeza. Embora Long Tianxiao fosse uma pessoa magnânima, era impossível para um pai conter completamente seu profundo amor por seu filho. Long Shen sentiu uma explosão de emoção ao se lembrar de como, quando era jovem, seu pai o acompanhava sob esta árvore, brincando com ele e ensinando-o a usar a espada enquanto sua mãe observava e ria ao lado. Agora ele ficou mais forte, tão forte que poderia facilmente subjugar um império inteiro. Mas aquele tipo de alegria de sua infância nunca mais voltaria. Isso era algo que ser mais poderoso era incapaz de consertar. Isso foi apenas a crueldade do tempo. Com o passar do tempo, isso continuamente empurrou as pessoas para frente. Uma vez passado um momento, era impossível voltar. Filho, seu pai não pode ajudá-lo em nada em termos de cultivo. Mas há uma coisa que você deve se lembrar. Quanto mais poderosa uma pessoa se torna, mais fácil será para ela perder seu coração original. Então você absolutamente não pode ter nenhuma intenção de ser um dominador solitário. Caso contrário, quanto mais você andar, menos pessoas você terá andando ao seu lado. Eventualmente, você estará sozinho, tornando-se um monstro violento e tirânico que só acreditará em sua própria força. Isso o levará ao caminho do diabo. Long Tianxiao estava extremamente grave. A razão pela qual Long Tianxiao deu esse aviso a Long Shen foi porque Long Shen sempre revelou seu coração interior para ele. Ele podia sentir que havia uma aura terrível e tirânica dentro dos ossos de Long Shen. Esse era um desejo que desejava destruir o mundo inteiro. Se Long Shen permitisse que esse desejo superasse seus sentidos, então Long Shen realmente poderia acabar caindo no caminho do diabo, tornando-se um verdadeiro rei demônio. Quanto mais forte uma pessoa era, mais fácil era perder seu coração original. Isso porque eles só acreditavam em sua própria força. Eles não tinham confiança em mais ninguém além deles. Os especialistas do caminho corrupto eram assim. Eles só confiavam em si mesmos e nunca em mais ninguém.
Eles reverenciavam a força, reverenciavam a matança e pensavam que o poder era tudo. Long Tianxiao estava preocupado que Long Shen um dia seguisse um caminho semelhante. Long Shen era muito forte e seria fácil para ele se perder. Pai, não se preocupe. Eu entendo. Não importa o quão forte uma pessoa seja, sem alguém protegendo suas costas, ela definitivamente morrerá mais cedo ou mais tarde. Definitivamente vou deixar minhas costas para aqueles em quem confio, assentiu Long Shen. Ha ha ha, que bom! Você realmente é digno de ser meu filho de Long Tianxiao. Você é o orgulho da minha vida. Long Tianxiao riu com entusiasmo, dando tapinhas nos ombros de Long Shen. Na verdade, pai, você é meu verdadeiro ídolo. Long Shen olhou para seu pai com sinceridade. Olhando com arrogância para tudo abaixo dos céus, sem medo da morte, preocupando-se profundamente com as relações e emoções, sendo sincero e sincero. Na opinião de Long Shen, era assim que um verdadeiro herói deveria ser. Em comparação, aqueles especialistas com bases de cultivo mais altas, mas que passavam o dia inteiro contemplando pequenos esquemas desprezíveis, eram apenas montes de merda aos olhos de Long Shen. Não importa o quão alto suas bases de cultivo subissem, eles nunca seriam heróis. No máximo, eles passariam de um pequeno pedaço de cocô de cachorro para um grande pedaço de cocô de cachorro. Não houve mudança qualitativa. Ha ha ha, vamos lá. A comida deve estar pronta agora. Nós, pai e filho, definitivamente temos que ter um bom gosto. Long Tianxiao puxou Long Shen para uma sala de jantar. A essa altura, Long Tianxiao era o principal pilar de todo o império. Suas ordens não eram diferentes das ordens do imperador. As centenas de chefes do palácio correram para a propriedade Long agora, trabalhando ao máximo para trazer suas melhores iguarias. Quando Long Shen e Long Tianxiao chegaram, já havia mais de 200 chefes trabalhando com eficiência. Na frente havia uma mesa onde Wilde estava sentado sozinho. Esses chefes estavam todos trazendo rapidamente prato após prato de carne para Wilde. Wilde engolia cada prato de carne em apenas um gole e, em seguida, estendia a mão rapidamente para um novo. Os chefes estavam todos abalados. Mas assim que Wilde esvaziava seus pratos, eles voltavam correndo e preparavam mais comida. No final, havia uma fila inteira de chefes alimentando Wilde enquanto os outros preparavam mais comida o mais rápido que podiam. Tio, irmão. Longo, você veio. Wilde ainda estava devorando loucamente toda a comida, gaguejando palavras entre garfadas. Ah, continue comendo. A comida mais do que suficiente, riu Long Shen. Ele sabia que o corpo de Wilde era especial. Essa carne e comida comuns não foram capazes de fornecer energia suficiente. Na melhor das hipóteses, eles apenas parariam temporariamente sua fome. Mas enquanto ele não estivesse morrendo de fome, ainda era bom o suficiente. Para reabastecer completamente toda a sua energia, eles provavelmente teriam que retornar ao mosteiro e caçar algumas bestas mágicas de alto escalão. Nesse momento, a senhora Long também entrou com Shuiao e Tangvanher, cada um segurando um de seus braços, todos os três sorrindo alegremente. Tangvanher ainda estava exibindo aquele comportamento caloroso e extremamente agradável, algo que fez Long Shen se sentir extremamente mal.
Ele continuou a ocasionalmente olhar para ela de forma estranha. Enquanto comiam, Tangvanher aproveitou quando todos não estavam prestando atenção para olhar cruelmente para Long Shen algumas vezes. Só então Long Shen relaxou. Ainda era o mesmo Tangvanher. Long Shen passou 3 dias na capital. Esses 3 dias foram extremamente felizes. Long Shen também acompanhou Shuiao em uma viagem ao Palácio Imperial. Outra explosão de emoção veio quando aqueles dois, irmão e irmã, Shuiao e Shu Feng, se viram novamente. O Phoenix Cry Empire estava atualmente prosperando. Com Long Tianxiao presente, nenhum dos impérios vizinhos ousou ter as menores intenções contra o Phoenix Cry. Long Shen também reuniu Shi Feng, o Gordo Yu, Xiao Hu e todos os outros na Heroic Assembly House. No último andar da Heroic Assembly House, eles constantemente contavam histórias sobre o que havia acontecido naquela época, e suas vozes só ficavam mais altas à medida que bebiam mais e mais. Todos ficaram completamente bêbados em apenas um momento. Devido à sua base de cultivo, Long Shen bebia um jarro grande, enquanto outros bebiam apenas um copo para manter um campo de jogo equilibrado. Então, até Long Shen estava completamente bêbado no final. Ele nem se lembrava de como conseguiu voltar para casa. Em todo caso, em transe, ele sentiu 2 corpos gentes o apoiando. Apoiado naqueles 2 corpos, ele havia adormecido profundamente. Quando acordou no dia seguinte, Long Shen sentiu uma dor de cabeça. Na verdade, ele havia ficado tão bêbado que nem se lembrava de nada agora. Mas farejando o ar, ele podia sentir o cheiro de 2 fragrâncias fracas que permaneciam em seu corpo. Depois de morar em casa por 3 dias, Long Shen finalmente trouxe seu grupo embora. Eles partiram sob o olhar relutante de sua mãe. Olhando para as antigas muralhas da cidade, Long Shen suspirou. A vida era uma série de opções de múltipla escolha. Depois de escolher algumas opções, ele nem sabia que tipo de caminho havia escolhido para si mesmo. Mas Long Shen também não teve escolha. Esfregando aquela Soukhamijade, ele sabia que tinha que conhecer seu passado. Mais importante, ele tinha que saber quem eram seus pais biológicos. Era como se ele estivesse parado na frente de uma enorme porta, enquanto aquele pingente de jade era a chave. Mas ele não ousou abrir aquela porta. Porque assim que o fizesse, o que quer que estivesse escondido atrás daquela porta tiraria sua vida imediatamente. Long Shen precisava urgentemente aumentar sua própria força. Na verdade, aquela urgência, que ele sentia constantemente, só havia crescido em comparação com antes. Era como se algum tipo de perigo estivesse se aproximando lentamente. Saindo da capital, o grupo de Long Shen correu na direção da montanha Skywood. Capítulo 271. Presente especial. Wild, você basicamente nunca parou de comer enquanto estávamos na capital. Você ainda não está satisfeito. Tangvanher olhou para Wild em estado de choque. Wild nunca parou de comer enquanto estava na capital. Ele havia literalmente comido durante o dia e a noite. Ocasionalmente, ele se sentia sonolento e tirava uma soneca de menos de 1 hora antes de acordar de fome, continuando a devorar toda a comida. Apenas observá-lo deixou Tangvanher e Shuiao atordoados. Wild resmungou amargamente, não posso fazer nada. Essa carne não tem energia.
Apenas comendo continuamente, mal consigo recuperar a quantidade de energia que uso diariamente. Caso contrário, eu nem conseguiria andar agora. Apenas Long Shen sabia que comer era essencialmente cultivar para o Wild. Quanto melhor a comida que ele comesse, mais rápido ele se cultivaria. Aquela carne comum mal conseguia acompanhar seu gasto de energia. Não havia energia para ele se reabastecer ou avançar. Se ele não tivesse comido, teria entrado imediatamente no que seria essencialmente um coma. Sem energia suficiente, as células de seu corpo entrariam em greve. Nesse exato momento, uma piton grossa avançou contra eles. Essa foi uma besta mágica de primeiro nível. Bestas mágicas de sangue frio e baixo escalão tinham inteligência excepcionalmente baixa. Ele nem havia sentido suas bases de cultivo antes de atacá-los. Na verdade, nem havia notado que Little Snow, uma besta mágica de terceiro nível, estava presente. Os olhos de Wild brilharam imediatamente quando ele viu aquela piton. Comida. Tangvaer acenou com um único dedo e uma pequena lâmina de vento cortou diretamente a cabeça daquela piton. Mas mesmo depois de cortar sua cabeça, aquela lâmina de vento não perdeu força e perfurou um pequeno buraco em uma enorme pedra. Long Shen ficou chocado com isso. O ponto na pedra que havia sido perfurado era completamente liso. Com apenas um aceno aleatório da mão de Tangvaer, ela foi capaz de cortar aquela rocha dura tão facilmente quanto cortar tofu. Wild não se importava como aquela cobra morria. Tudo o que ele precisava saber era que a piton estava prestes a entrar em seu estômago. Espere um momento para eu cozinhar um pouco Wild. Vendo que Wild estava prestes a começar a devorar aquela piton, Long Shen o deteve apressadamente. Ele sabia que Wild estava enlouquecendo com sua fome, então ele naturalmente não se importaria com o sabor. Se fosse apenas ele e Wild, ele não teria se importado tanto, mas não era adequado com Shuiao e Tangvaer presentes. Ele rapidamente pegou uma grelha, tirou a pele da piton, lavou-a e colocou-a na grelha. Com um aceno de mão, uma chama azul explodiu e imediatamente engolfou o cadáver daquela piton. A chama da besta de Long Shen era extremamente poderosa. Se ele não o mantivesse contido, ele teria queimado instantaneamente esta piton de primeiro escalão em cinzas. Como cultivador de pílulas, a força espiritual de Long Shen era extremamente forte. Controlar a chama era apenas uma habilidade fundamental e, em apenas algumas respirações, aquela piton estava completamente cozida, liberando um cheiro perfumado. Long Shen cortou uma grande parte dele para Tangvaer, Shuiao e ele mesmo, deixando todo o resto para Wild. Ele cozinhou extremamente bem e foi extremamente satisfatório para eles. Praticamente derretia na boca e, embora ele não tivesse acrescentado nenhum tempero, as duas mulheres só tinham elogios a fazer. É uma pena que não trouxemos nenhum Wondercarps. Caso contrário, teria sido um ótimo lanche para a irmã mais velha Yauer, disse Tangvaer com algum pesar. Long Shen deu uma mordida e de repente perguntou, acho estranho. Por que você chama Yauer de irmã mais velha e Yauer também te chama de irmã mais velha? Qual de vocês é a irmã mais velha e qual é a irmã mais nova? Shuiao riu um tanto maliciosamente. Sorrindo astuciosamente, ela perguntou, bem, qual de nós você acha que é maior? Qual de nós é a irmã mais velha?
Long Shen endureceu por um momento. Olhando para os dois, olhando fixamente para ele, ele imediatamente percebeu que esta não era uma pergunta tão fácil de responder. Esta foi uma armadilha de palavras. Uma resposta ruim resultaria em alguma punição. Mas quem era Long Shen? Eles achavam que ele cairia nessa armadilha. Ele olhou para os dois por um longo tempo, esticando-se desajeitadamente enquanto seu olhar percorria seus corpos e rostos. Finalmente, quando os dois estavam completamente vermelhos, ele suspirou. Ambas as suas figuras são extremamente surpreendentes. Se você não tirar a roupa, não poderei dizer qual de vocês é maior. Os dois rostos estavam tão vermelhos que parecia que o sangue poderia pingar a qualquer momento. Os dois simultaneamente se enfureceram. Canalha! Impróprio! Por outro lado, Long Shen riu arrogantemente. Poder provocar duas belezas absolutas assim era praticamente a maior delícia de sua vida. No entanto, Long Shen ainda achava isso estranho. Com o temperamento explosivo de Tang Wan'er, normalmente ele teria recebido uma surra com os punhos depois de provocá-la assim. Talvez ela até jogasse alguns chutes se quisesse. Será que o temperamento gentil de Shu Yao a afetou? Então, isso realmente seria muito chato. No futuro, ele não teria nada para fazer quando estivesse entediado. Long Shen, o que você planeja fazer quando voltar? Perguntou Shu Yao assim que ela se recuperou. Long Shen jogou o último pedaço de carne na boca. Limpando a boca, ele sorriu amargamente. Que planos eu poderia ter? Tudo o que posso fazer é cultivar totalmente. Ainda não sei quando poderei romper esse gargalo. Com minha base de cultivo atual, eu não acabaria condenado quando entrasse no reino secreto de Julie. Especialmente com aquele sujeito, Emil ou algo assim. É Enlu. Você não pode ser tão ridículo. Tang Wan'er repreendeu. Sim, aquele sujeito Enlu. Só consegui cortar uma de suas pernas. Ele provavelmente não ficará muito feliz com isso. Muito provavelmente, ele virá resolver as coisas comigo no reino secreto, suspirou Long Shen. Shu Yao e Tang Wan'er se lembraram de como Enlu era aterrorizante, e seus sorrisos desapareceram para serem substituídos por preocupação. Aquele Enlu realmente é muito assustador. Seu corpo realmente contém sangue de essência Xiantian. Embora ele não possa controlá-lo perfeitamente, à medida que sua base de cultivo cresce, ele gradualmente se acostuma. Se ele puder usar o sangue da essência Xiantian de seu corpo para controlar a energia natural, então seus ataques serão realmente horríveis. Na última batalha, ele ainda não deveria estar familiarizado com seu sangue de essência Xiantian. Ele estava com medo de morrer com a reação da energia natural e, portanto, não ousou usar muita força. No entanto, mesmo assim, todos vocês viram o quão poderoso foi aquele último ataque dele. Apenas relembrar o último ataque de Enlu encheu Shu Yao de preocupação. Desta vez, Enlu acabou ferido. Ele provavelmente se dedicaria totalmente ao cultivo para poder lavar aquela humilhação. Era extremamente provável que ele tentasse matar Long Shen no reino secreto de Julie. Long Shen, com sua força atual, não deve ser problema para você pelo menos sobreviver contra Enlu se você conseguir romper a transformação do tendão.
Mas se você não conseguir passar para a transformação do tendão antes da abertura do reino secreto de Julie, isso realmente será perigoso, disse Tangvanher. A razão pela qual Long Shen conseguiu a vitória da última vez foi por causa da arte secreta de Shuiao. Ela havia emprestado o Ti espiritual de seu oceano para ele usar. Se não fosse por Shuiao, muito menos Yinlu, apenas aquele ancião corrupto teria matado Long Shen. Long Shen também entendeu seus pontos fracos. Um ponto fraco era que seu reino de cultivo era muito baixo, enquanto o outro era que ele não tinha energia suficiente. Em relação aos discípulos centrais comuns, a energia de sua estrela Feng Fu definitivamente não faltaria em comparação com nenhum deles. Mas a armadura de batalha Feng Fu de Long Shen e Split the Heavens eram muito cansativas. Então, agora, Long Shen tinha duas escolhas. Uma, ele poderia fazer o seu melhor para tentar fazer um avanço na base de cultivo para a transformação do tendão. Ou sua outra opção era condensar a segunda das 9 estrelas, a Aliot Star. Long Shen tinha certeza de que, se pudesse condensar a estrela Aliot, com a superposição de ambas as estrelas, ele seria ainda mais forte e capaz de lutar por mais tempo. Quanto a mais habilidades de batalha, Long Shen realmente não precisava delas. Isso porque seu Ti espiritual não foi capaz de acompanhar um gasto tão grande. O ponto crucial de tudo isso era que Long Shen estava preso em um gargalo e não tinha ideia de como poderia romper para alcançar a transformação do tendão. O gargalo em que ele estava era extremamente estranho. Ele já havia atingido o pico da condensação de sangue e, no entanto, não conseguiu romper. Isso foi extremamente irritante para ele. Mas Long Shen sabia que esse tipo de situação não poderia ser apressado. Em vez de tentar romper esse gargalo impossível, seria melhor para ele se concentrar em reunir todos os ingredientes da pílula Aliot. Eles mataram muitos especialistas corruptos desta vez, e definitivamente haveria grandes recompensas. Long Shen não precisava de mais nada. Tudo o que ele precisava eram os ingredientes medicinais da pílula Aliot. Contanto que ele reunisse apenas alguns conjuntos deles, ele poderia pelo menos condensar uma Aliot Star embrionária. Long Shen teve uma premonição de que, enquanto ele pudesse condensar o Aliot Star, sua habilidade de combate definitivamente aumentaria loucamente. Vendo que Long Shen parecia um pouco sério, Shuiao não queria que ele sentisse tanta pressão, então ela segurou sua mão e perguntou: "O que você fez ontem na Guilda dos Alquimistas e no pavilhão Anyun?" Ontem, apesar do quão ocupado ele estava, ele havia reservado um tempo para ir a esses dois lugares. Shuiao e Tangvanher ficaram com seus pais e, portanto, não sabiam o que ele havia feito lá. Long Shen riu maliciosamente. Primeiro, fui à Guilda dos Alquimistas para cumprimentar oficialmente o novo presidente. Afinal, ele tratou nossa família Long muito bem. Teria sido muito rude se eu pelo menos não fizesse uma visita a ele. Além de apenas cumprimentá-lo, também perguntei a ele alguns assuntos relacionados à Guilda dos Alquimistas. Quanto ao pavilhão Anyun, eu só queria ver se conseguia encontrar alguma coisa de que preciso e, realmente consegui comprá-lo. Uma pedra preta como tinta apareceu na mão de Long Shen. Era do tamanho de um ovo. Linhas antigas o cobriam e exalavam uma aura extremamente arcaica. As duas mulheres ficaram ligeiramente surpresas.
Eles pegaram aquela pedra de sua mão e a examinaram de todas as direções, incapazes de ver através de seus mistérios. Parece muito antigo. Essas linhas também devem ser naturais e conter uma aura antiga. Mas, fora isso, não consigo encontrar nada de especial nisso, disse Shuiao curiosamente. Long Shen propositalmente agiu de forma misteriosa. É natural que você não consiga ver o que há de tão especial nisso. Afinal, você é muito jovem. Então deixe-me dizer-lhe, a parte mais especial desta pedra ela é muito antiga. E então? Perguntou Tangvanher. Nada. Você está brincando conosco? Perguntou Tangvanher com desdém. Long Shen riu travessamente novamente, ele esfregou aquela pedra com uma expressão satisfeita. Mas olhar para o sorriso de Long Shen deu aos dois um calafrio. Ambos tiveram um mau pressentimento. Long Shen, você está planejando fazer algo ruim de novo. Shuiao entendeu Long Shen muito bem. Claro que não. Long Shen balançou a cabeça como se fosse um chocalho, dizendo com retidão: que tipo de pessoa você acha que eu, Long Shen, sou? Isto é para ser enviado como um presente. Mas nem Shuiao nem Tangvanher realmente acreditaram nele. Isso porque o sorriso de Long Shen agora era realmente muito malicioso. Tangvanher de repente teve um pensamento. Acho que sei para quem Long Shen está enviando este presente.